Bom, pessoal, vamos lá então. Muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Como de costume, a gente começa olhando primeiro para o cenário local, né? A gente teve uma semana que foi marcada pela preocupação dos investidores com relação aos riscos de uma possível recessão econômica global, né? A gente viu o Ibovespa até performando melhor do que os seus pares globais, né? Fechou a semana em queda de 1,5%, cotado aí a 110 mil pontos. Aqui no Brasil, o destaque foi para a divulgação do IPCA 15, prévia da inflação mensal, que recuou 0,37% em comparação a agosto, surpreendendo positivamente a estimativa do consenso. Tá? Além disso, a gente passou aí uma semana às vésperas das eleições, né, com o mercado reagindo positivamente na última sexta-feira, após relatos que de um suposto governo Lula, Henrique Meirelles seria o nome mais cotado para assumir o Ministério da Economia. Essa reação positiva do mercado se deu pelo fato de vincular a imagem do Meirelles a um possível governo petista menos irresponsável no âmbito fiscal, né, o que deixa o mercado mais confortável numa eventual mudança de governo, dado que o Meirelles estaria ao lado do PT. Tá? É, olhando os produtos aqui, as carteiras recomendadas do BTG, né, a gente vê as carteiras performando um mês na média aí, superior aos índices de referência, né, tanto em relação ao Ibovespa quanto com relação ao índice de small caps, né? Então, mais um mês gerando alfa aí frente aos principais índices de referência. Olhando para o cenário internacional, passando primeiro para os Estados Unidos, né, a gente teve dados de inflação sendo divulgados por lá, né, o PCE, que é a inflação preferida, o indicador de inflação preferida do Fed, ele acelerou em agosto, subindo 4,9%, na comparação anual acima da expectativa do mercado. Esse seria o PCE núcleo, né? O núcleo é o indicador que exclui os preços de alimentos e de energia, que são os itens mais voláteis aí da sexta, tá? Já o indicador cheio, ele apresentou aceleração mensal de 0,3% com relação ao mês anterior, tá? Outro dado importante que saiu por lá foi a confiança do consumidor no país, que subiu pelo segundo mês consecutivo, né? O índice geral ele aumentou de 103,6 pontos em agosto para 108 pontos em setembro, alcançando o nível mais alto desde abril, né? Os sinais mais favoráveis vindo com relação à grande parte do recuo dos preços de combustíveis e a solidez do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, tá? Na Europa, a gente vê a Libra atingindo seu menor valor contra o dólar nos últimos 37 anos, né, à medida que as preocupações com a situação fiscal do país elas aumentam em virtude do pacote fiscal anunciado por lá. E a inflação na zona do euro aumentou em 1,2% em setembro, acima da expectativa do mercado de 0,9%, levando a taxa de variação anual a um novo recorde. No geral, energia e alimentos pressionam o aumento mais uma vez e continuam sendo a principal preocupação dos europeus. Tá? Na China, o índice de gerente de compras industrial subiu de 49,4 pontos em agosto para 50,1 pontos em setembro, resultado acima da expectativa de 49,8 pontos do mercado. Lembrando que essa leitura aí acima dos 50 pontos já sugere uma expansão da atividade econômica, o que foi algo positivo para a China. Tá? No entanto, o PMI de serviços ele recuou de 52,6 pontos para 50,6 pontos no período, ainda em território de expansão, mas já ficando bastante próximo aí de uma possível retração. E por fim, o IFIX ele fechou a 11ª semana consecutiva aí no campo positivo, apesar de apresentar uma alta bastante leve, né, 0,02%, uma alta marginal, mas ainda assim no campo positivo. Essa alta ela foi impulsionada aí pelo segmento de shoppings. Tá? Os FIIs de papel integrantes do IFIX eles tiveram desempenho médio de menos 0,33%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram performance média de mais 0,46% na semana. Beleza? Bom, dando sequência aqui, vou chamar o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. O que a gente vê aqui nesse cenário é o cenário da incerteza, o cenário da volatilidade intensa, né, que a gente vive falando,
e como a gente previa, né, esse pré-eleições, né, trouxe um pouquinho mais de volatilidade aqui, principalmente na sexta-feira, né, em que o dólar chegou a cair bastante pelo efeito, né, da possível entrada do Meirelles aí para o Ministério da Economia, junto ao Lula, né, caso ele ganhe as eleições, trouxe um otimismo para o mercado e o dólar chegou na sexta-feira a cair quase 1,20, né, então depois que essa notícia foi de fato desmentida, né, entre aspas, né, porque Meirelles falou que não houve nenhuma conversa, o dólar voltou aí ao patamar de 5,42, onde fechou na sexta-feira, tá? Destaque aqui para a Libra, tá? Então, assim, a questão fiscal da Inglaterra, do Reino Unido, tá bem, como eu vou te dizer, né, um pouco delicada, né? Então, a gente vê uma alta bem significativa aqui da Libra, né? Então, voltando aí aos patamares de 6,04, tá? DXY mostra até um certo apetite a risco, né? Com uma queda aí de 0,75, mas mostra basicamente o enfraquecimento dessas moedas, né? Tanto o dólar, euro e libra frente ao nosso real, né? O nosso real se valorizando, desvalorizando um pouquinho mais, tá? Na parte das criptomoedas, a gente vê aqui o Bitcoin e o Ethereum tendo altas tímidas, né, voltando aí aos patamares de 19 mil, e o Ethereum 1.300 mil dólares, tá? Então a gente está vendo esse cenário intenso, ainda temos um segundo turno aí para decorrer aqui no Brasil, então a gente sabe que a volatilidade vai continuar por um bom tempo aqui, né, enquanto esse cenário de inflação e esse cenário de incerteza não passar, tá? Então, apertem os cintos e vamos nessa. Valeu, obrigado. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência, eu vou chamar o Alípio aqui para comentar um pouquinho das commodities agrícolas. Bom dia, Alípio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. É claro que a gente teve um final de semana bastante intenso no cenário doméstico nosso, mas isso acaba não afetando diretamente as commodities agrícolas. Como o Leandro comentou, isso trouxe uma volatilidade para o câmbio, que aí sim acaba esbarrando aqui de alguma maneira nas commodities, né? O soja teve uma queda de 4,28 no semanal. O mercado acumula bastante volatilidade nessa última semana, dividindo as atenções entre fundamentos e macroeconomia, né? Uma parte, então, é um foco sobre o clima, para colher o soja lá nos Estados Unidos, e para plantar o soja aqui no Brasil. Então, esse aspecto em relação aos fundamentos segue na atenção dos investidores, né? A colheita americana, ela se mostra com um certo atraso em relação ao ano passado, e a soja brasileira também, ela enfrenta um excesso de chuvas nesse início de plantio, o que deixa o trabalho um pouco mais lentos, né? Algumas casas de análise soltaram que o Brasil já plantou em torno de 3 a 5% da toda a soja do nosso país. Então, os trabalhos ainda estão bastante no início, né? E aí o mercado financeiro, isso tem pesado bastante e limita o potencial de alta dos preços, né? Uma vez que a aversão a risco, ela segue bastante presente aí nos negócios, né? Com esses temores de recessão, como o Gustavo comentou inicialmente, principalmente com a desaceleração de economias importantes, né, como a China, por exemplo, né, ela tem o comportamento do consumo e o processo inflacionário, isso também tem impactado bastante, tá? A gente encerra $30 a saca aí de soja no mercado brasileiro. Já o milho, tivemos uma alta de 0,62, na última sexta-feira a gente chega ao final com os preços do milho registrando movimentos altistas na Bolsa Brasileira. As principais cotações negociaram na faixa de R$ 89,80 e R$ 96,99, o contrato futuro. Na visão das safras de mercado, né, o mês de setembro ele termina com um desempenho bastante positivo para as exportações também brasileiras de milho. Nesse mês foram registrados um volume bastante alto de negócios, né, ao longo do mês, muito por conta do fator cambial e da valorização dos preços na bolsa lá em Chicago, tá? Isso contribuiu bastante para o aquecimento dos preços lá nos portos. A bolsa de Chicago também finalizou as atividades dessa última semana com os preços do milho futuro operando no campo positivo, tá? Então a gente encerra aí a R$ 89,76 a saca. Quem aproveitou para montar posições ali na faixa dos 85, 86, já está conseguindo colher os frutos aí, o produtor rural, tá? O boi gordo, a gente teve uma queda de 1,17 na semana, negociada a R$ 299,65 arroba. O mercado de boi gordo terminou a semana com preço
em queda, como vocês puderam observar. Os frigoríficos, eles estão ausentes ainda da compra de gado, né, na última semana e também no mês, esperando aí melhores preços para aquisição de boiadas no curto prazo, né. Segundo alguns analistas, o ambiente de negócio ainda sugere algumas tentativas de compra abaixo da média, né, porque os frigoríficos ainda continuam com aquelas escalas de abate bastante confortável, está na faixa aí entre 6 e 8 dias úteis. Então, além disso, tem também uma menor capacidade de confinamento com a chegada das chuvas, né, então, essas situações precisam melhorar e é necessário encurtar essas escalas de abate para que o preço possa andar, tá. Existe também uma dificuldade em escoar a produção, em função da descapitalização da população brasileira, dado o final do mês, tá. E já em relação ao café, 0,60 de alta, isso para o café pode se considerar até estável, porque tem sido uma commodity bastante volátil. A gente encerra a semana negociando a $262 a saca. O mercado futuro de café lá fora, ele também se desvalorizou, desculpa, lá em Nova York, né? Os preços do café eles seguem bastante pressionados ainda pela previsão de chuva nos próximos dias no Brasil. O SOMAR Meteorologia informou que em Minas Gerais teve 28 milímetros de chuva na semana passada. Isso é muito bom para esse mercado. Minas Gerais corresponde por cerca de 30% da safra de café brasileira. Então, isso é uma notícia interessante, tá? E de acordo com os analistas, o café ainda segue com muita incerteza no mercado. Os fundamentos seguem sólidos e firmes para o patamar atual de preços, mas os fatores externos, aqui mais uma vez, esbarrando a recessão global, eles dão bastante volatilidade aí aos preços, tá bom? Essas foram as notícias agrícolas aí, Gustavo. Valeu, Lipe, obrigado. Dando sequência, então, chamar o Diego para comentar das demais commodities aqui para a gente. Bom dia, Diego. Vamos lá, começando então pelo Brent, né, pelo petróleo aí cru. Uma certa estabilidade no fechamento semanal, né, com esse viés de baixa, né, uma baixa leve devido a essas preocupações e incertezas sobre o crescimento global, né, um assunto que a gente já vem falando em algumas semanas, né, e agora a OPEP+, considera também poderá haver um corte na produção de petróleo de mais de 1 milhão de barris por dia, quando houver a reunião agora nessa próxima quarta-feira, dia 5, tá? Então, fontes ligadas ao OPEP, né, o pessoal foi divulgado pela Reuters nesse domingo, que seria o maior movimento desde a pandemia para lidar com essa fraqueza do mercado de petróleo, né? Então, enfim, essas incertezas nessa questão de crescimento global realmente preocupando bastante, e a OPEP que veio, né, nos últimos meses, né, um pouco mais de ano já, fazendo aumentos graduais mensais na produção, agora já pensam, né, falam-se já em cortes graduais também, né, para ir de encontro ao que esperamos aí para os próximos meses de crescimento na economia global, tá? Minério de ferro, aí os contratos de minério de ferro marcaram sua segunda perda trimestral seguida, né, pessoal? Então, 2 trimestres aí seguido em queda do minério de ferro, tá? Os mercados ainda dominados por uma preocupação muito grande com essa política, aquela política rigorosa, né, do zero Covid, né, lá na China, e o nervosismo também do setor imobiliário na China, né, que é a maior produtora de aço mundial, tá? No entanto, ainda as esperanças de manutenção de políticas de apoio à economia chinesa em dificuldades e o aumento aí da demanda por aço, né, favorece, digamos assim, a, a commodity para não ter uma queda tão alta, né, nessa semana. Então, na verdade, essa é uma esperança, né? Esperança que o governo chinês faça mais medidas ainda para que, de fato, o ingrediente cirúrgico aí tenha uma cotação mais interessante do ponto de vista. Só em relação à queda desse trimestre, né, uma queda de cerca de 18% do trimestre anterior, né, então realmente a gente está em níveis aí bem baixos, tá? O ouro, falando, o ouro acumulou aí um ganho semanal de praticamente 1%, aí apoiado basicamente por essa alta nos últimos dias dos juros, né, dos treasuries, dos bonds, do tesouro norte-americano e também do rally do dólar, né, até o Leandro comentou, antes rivais. Lembrando que após atingir o maior nível em 2 décadas, né, o DXY, deu uma trégua, digamos assim. Então a gente sabe quando tem uma semana com um dólar relativamente mais fraco, né, ou simplesmente dando uma trégua na alta, que vem bem forte, recente, e os juros dos títulos norte-americanos também dando essa trégua, isso certamente favorece aí a cotação da commodity metálica, tendo essa alta aí de praticamente 1% na semana, tá? Pode passar slide, por favor.
E agora falando do nosso juros futuro, né? Ao longo aí dos últimos dias, as taxas esperadas de juros apresentaram alta, né? Com exceção aí do vértice de vencimento de janeiro de 2025, no qual está observado no slide. A semana foi marcada por perspectivas de condições monetárias ainda mais apertadas, né, nas economias avançadas, devido a esses indicadores inflacionários acima do esperado nos Estados Unidos, na zona do euro, né? A gente vem relatando aí dia após dia números não tão animadores, né, principalmente a nível global, né. O movimento de alta de taxa de juros ganhou tração com o programa de recompra aí dos títulos públicos do Banco Central da Inglaterra, né. Como resultado, houve um aumento da aversão de risco dos ativos de mercados emergentes, né, implicou nas altas expectativas de juros futuros. Então a gente sabe que respinga, né, nós não vemos uma ilha, a gente vem falando nas últimas semanas aí que a preocupação maior realmente é ainda com a Europa. Claro que os Estados Unidos tem alguns números aí que ainda preocupam, mas com certeza a Europa tem uma preocupação muito maior e isso vem respingando também nos países emergentes, tá? Então, no cenário internacional, aí destaque para essa semana, sei lá, a política monetária, né, com o discurso de gerente do Fed e dados de emprego de setembro que influenciam a tomada de decisão de juros, né? Reforçando um pouco até que o Gustavo já comentou aqui, né, no Brasil, aqui a última ata do Copom reforçou o tom duro, né, o tom mais hawkish mesmo, com um comunicado que acompanhou a decisão de taxa de juros na semana retrasada, destacando uma série de condições para que a taxa de juros não volte a subir nos próximos meses, né, entre elas a redução aí da inflação de serviço e estabilização das projeções de inflação em 2024 em torno da meta de 3%, ou seja, o Banco Central não, né, só para reforçar esse comunicado, a gente sabe que não houve um aumento na última reunião aí do Copom, porém, eles deixaram algumas regrinhas aí, o dever de casa tem que ser feito bem para que não haja mais algum incremento aí futuro nas taxas de juros. Por enquanto, os dados vêm sido bem positivos, né? A gente sabe que estamos aí possivelmente fechando o terceiro mês de deflação e entre outros dados que são minimamente estáveis, né, e um pouco animadores, pelo menos no curto prazo, tá? E sobre a inflação brasileira, também só para reforçar, já foi dito, IPCA 15 de setembro, né, que é a prévia da inflação mensal, recuou 0,37 em comparação a agosto, surpreendendo para baixo, e que o consenso do mercado era uma deflação de 0,20, né, então veio bem acima, né, desse consenso, então traz então, um certo alento, como eu estava comentando. E com isso, o índice acumula uma alta de 4,63 no ano e 7,96 nos últimos 12 meses, né? Então, abaixo de 8% é acumulado nos últimos 12 meses, o IPCA 15, tá? E destaca que no Brasil será basicamente a repercussão, né, das eleições, né, e possíveis sinalizações sobre a política econômica. O tema fiscal permanece de maior atenção dos mercados, né? Entre os dados econômicos, destaques para as vendas no varejo e a produção industrial que vão ser divulgados agora nesta semana, tá? Em referente a agosto.